Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui na segunda aula do nosso workshop do zero ao investidor. E hoje nessa aula, pessoal, nós vamos começar a falar sobre alguns temas que vão te dar já um norteamento para que você consiga aí dar os seus primeiros passos saindo do zero. Você não precisa ser um expert, você não precisa entender de finanças, mas aqui eu vou te dar mais ou menos um panorama geral do que você precisa fazer para começar hoje, tudo bem? E a aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre liberdade financeira. Eu te pergunto, quem não quer atingir a sua liberdade financeira, né? Vocês lembram lá do tema que nós falamos na primeira aula? Se você não assistiu, vai lá, assiste a primeira aula, que é muito importante você ter esse embasamento da primeira aula para que você consiga dar prosseguimento aqui no nosso workshop. A liberdade de educação financeira é algo que as pessoas buscam, não só no Brasil, mas no mundo. São milhões de pessoas que querem alcançar a liberdade financeira. E o que é a liberdade financeira, pessoal? Existem dois tipos de renda, a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é aquela renda onde você precisa trabalhar, você precisa despender uma energia para que você consiga obter aquela renda. Um exemplo é o trabalho que eu faço, ou você faz, que você pratica, que você precisa estar todos os dias ali, cumprindo ali um determinado período de trabalho para que aquele rendimento se conclua no final de um período, seja ele 15, 20, 30 dias, vai depender de cada pessoa. A renda passiva já é diferente. A renda passiva é aquilo que você ganha independentemente do seu esforço. Se você for trabalhar, se você não for, você vai ter a sua renda passiva. No momento que você alcança a sua renda passiva, você alcançou a sua liberdade financeira. A liberdade financeira é você ter ganhos de forma passiva que cubram os seus custos mensais. Nesse momento, você está livre financeiramente. E quando você fica livre financeiramente, o que vem à sua cabeça? Eu te pergunto. Na minha cabeça, pessoal, simplesmente vem momentos mais agradáveis com a família, poder viajar mais, poder curtir a vida de uma forma mais plena, ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. Eu sei que no dia a dia, na correria, no nosso trabalho, é muito difícil acharmos tempo para fazer muitas vezes coisas que gostamos de fazer. Temos que abdicar disso para trabalhar, para fazer outras coisas ou até mesmo para descansar a mente, para que possamos no outro dia continuar o nosso trabalho. Então, por isso que é muito importante você estar participando aqui do nosso workshop, porque nós vamos te dar o que você precisa fazer para que você comece a plantar essa semente da liberdade financeira para colher esses frutos lá na frente. Mas eu já deixo uma coisa bem clara aqui. Não fique pensando que tudo vai ser fácil, que vai ser uma maneira muito fácil de fazer, que você não vai precisar de disciplina e não vai precisar de muita coragem também para seguir firme nesse processo. Eu não estou te vendendo aqui um mundo de maravilhas que vai ser tudo um mar de rosas. Não. Você vai precisar, sim, de muita determinação e principalmente disciplina. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui nessa segunda aula é o tópico Fuja da corrida dos ratos, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui o que é a corrida dos ratos. A imagem ela vem exemplificar muito bem o que nós estamos falando aqui. A frase fuja da corrida dos ratos quer dizer isso mesmo. São aqueles ratinhos que ficam no laboratório correndo daquelas rodinhas lá e nunca tem fim, nunca acaba aquela corrida. E o que é a corrida dos ratos? Essa analogia para o nosso dia a dia. No nosso dia a dia, isso vai exemplificar o seguinte: você trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Esse dinheiro na sua vida serve para quê? Para pagar as contas. E quando você paga todas essas contas, você fica sem dinheiro. Aí você precisa fazer o quê? Trabalhar mais. Isso é um círculo vicioso que nós chamamos, pessoal. Quando você entra nesse ciclo vicioso, que você apenas consome, consome, consome e não tem tempo para cuidar do seu dinheiro, para que esse dinheiro trabalhe também para você, para que você alcance essa tão sonhada liberdade financeira que nós falamos aí no início dessa aula, você acaba perdendo não só dinheiro, mas perdendo tempo também. Vamos pensar da seguinte maneira: quando você vai trabalhar, quando você vai para o seu emprego, você está vendendo
o que para o seu patrão? Você vende as suas horas, pessoal. Você vende o seu tempo em troca de um determinado valor, em troca de um rendimento no final daquele período. Então, quando você pega esse dinheiro e gasta todo esse dinheiro sem um planejamento, sem um orçamento, sem saber realmente o que você quer fazer com ele, melhor dizendo, sem nenhum objetivo e sem nenhuma meta, você acaba entrando no círculo vicioso da corrida dos ratos. Você vai ficar trabalhando para sempre, simplesmente para jogar o seu dinheiro no ralo, gastando ele com coisas muitas vezes fúteis, que você nem precisa, que você nem utiliza. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês avaliem as finanças de vocês, avaliem como é que está o orçamento de vocês, veja se você está na corrida dos ratos. Para você saber se você está na corrida dos ratos, a primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: está sobrando dinheiro para mim no final do mês? Eu consigo ter uma reserva? Eu consigo, com o dinheiro que eu ganho, pelo menos pagar todas as minhas contas e sobrar alguma coisa para o meu lazer? Se todas essas respostas foram não, possivelmente você está na corrida dos ratos. Você precisa tomar muito cuidado, porque como existe a bola de neve boa, que é aquela bola de neve que vai crescer o teu patrimônio, existe a bola de neve ruim também, que é a bola de neve que vai deteriorar o teu patrimônio e as tuas finanças, te deixando cada vez mais pobre. Muito cuidado, pessoal. E aí eu chamo a atenção de vocês para o segundo tópico, tá? O segundo tópico a gente vai falar sobre reserva de emergência. Tenha sempre, pessoal, uma reserva de emergência. É muito importante. Aí eu trago aqui na tela para vocês uma situação que é muito preocupante entre nós brasileiros. Apenas 5% da população brasileira tem uma reserva de emergência. E 95% dos brasileiros não têm reserva de emergência. Isso é muito preocupante. Por que eu digo que isso é muito preocupante, pessoal? Porque imagine só, nós estamos a todo momento propensos a acontecer alguma coisa que nós não esperamos. É um problema de saúde, é a perca do emprego, é um problema no carro, caso você tenha um carro, né? Um problema mecânico, você precisa arrumar o seu carro ali, uma manutenção na sua casa, que aconteça alguma coisa ali que você tenha que arrumar urgentemente. Se você não tiver uma reserva de emergência, você vai ter que acabar recorrendo para um meio muito mais caro. É tomar um empréstimo no banco, é tomar um empréstimo com alguém da família que vai te cobrar alguma coisa, é correr para o cartão de crédito. Então, a reserva de emergência, para quem quer ter uma renda passiva, uma liberdade financeira, ela é de suma importância. Tanto que os maiores consultores de finanças do Brasil falam que, se você ainda não tem uma reserva de emergência, nem comece a fazer investimentos mais sofisticados, que são investimentos de bolsas de valores, que são esses investimentos que vão fazer crescer o teu patrimônio e fazer você ter renda passiva. Inclusive, no nosso curso, nós vamos abordar muito essa questão de como ter uma reserva de emergência, como se educar financeiramente, como sair das dívidas e partir depois para a Bolsa de Valores. Vocês concordam comigo que toda grande casa, toda grande estrutura, antes de qualquer coisa, ela precisa de um alicerce, ela precisa de um baldrame ali, né, como a gente fala na construção civil, aí, como as pessoas falam, ela precisa de um alicerce. Justamente controlar as tuas dívidas, sair das dívidas, montar a tua reserva para você partir para investimentos na Bolsa de Valores. E lá no nosso curso Enriqueça na Bolsa 1.0, vocês vão ter todo esse passo a passo, tá? Então, pessoal, segundo tópico, anotem aí, tenha sempre uma reserva de emergência. É de suma importância. Se você chegou até aqui, você já está no caminho certo, você já está tendo essa mudança de mentalidade, porque nós falamos que investir é muito mais uma mudança de mentalidade do que simplesmente dinheiro, tá? Então, pessoal, vamos aqui agora entender como que nós vamos montar essa reserva de emergência, tá? Você pode estar aí se perguntando, tá, André, mas como que eu vou montar minha reserva? Por onde eu começo?
Então, o primeiro passo é você controlar as suas dívidas, você verificar o que você está devendo, levantar as suas dívidas, o que você tem de orçamento, se as suas dívidas estão controladas, se são dívidas controladas, ou se você já deve para alguns credores, essas dívidas estão abertas, procure negociar essas dívidas, chame os seus credores, fale com eles que você pretende pagar, mas que espera uma negociação que seja vantajosa para você também, tá? E é muito importante você negociar suas dívidas antes de você começar a montar a sua reserva de emergência, tá? Porque os juros que acrescentam numa dívida é muito maior do que os juros que você vai ter numa possível rentabilidade de uma aplicação da sua reserva de emergência. Então, negocie suas dívidas, monte a sua reserva de emergência e parta para os investimentos mais sofisticados. E como que eu monto a minha reserva de emergência, André? Bom, pessoal, se você é CLT, se você trabalha de carteira assinada, de uma forma fixa numa empresa, você vai fazer esse trâmite aqui. Exemplo, se você tem um custo fixo mensal de R$ 2.000 por mês, incluindo suas despesas com a casa, despesas com a alimentação, despesa com saúde, se o teu custo é esse mensalmente, é muito simples. Você precisa multiplicar isso por 6. Esses 6 significa 6 meses que você vai ter de segurança financeira, de colchão financeiro, para segurar aí alguma emergência que ocorra, né? É aquilo que eu falei, perder o emprego, saúde, de repente você tem aí um custo de manutenção com a sua casa, com o seu carro, então você precisa ter 6 meses. Por que o CLT precisa ter 6 meses? Porque o CLT ele já é uma coisa mais segurada, ele já tem um rendimento fixo. E quando você é demitido, por exemplo, você ainda tem lá o seguro-desemprego, você ainda tem FGTS para sacar, então você tem uma série de benefícios, né? Então, se você é CLT, siga esse passo. Pegue o seu custo fixo mensal, multiplique por 6 e pegue esse valor e coloque aí, por exemplo, numa conta digital da Nubank, onde rende ali 100% o CDI, você pode colocar numa aplicação, e essa aplicação, pessoal, ela precisa ter liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Eu precisei do dinheiro, eu vou lá e saco. Porque não faz sentido nenhum você colocar sua reserva de emergência num local em que você não pode sacar a qualquer momento. Por exemplo, um CDB, que você tem que deixar lá por um ano aquele dinheiro. Se você tiver emergência já no próximo mês, você vai ter que sacar e você vai ter que acabar pagando imposto de renda. Então, o importante é deixar essa reserva de emergência no local que, apesar de não render muito, de não ter uma rentabilidade tão grande, mas você vai ter uma segurança de saber na hora que você precisar, esse dinheiro vai estar à disposição, tá? Sendo autônomo, sendo empresário, o que você vai precisar fazer, pessoal? É o mesmo sentido do exemplo 1, é a mesma ideia, mas você vai ter que multiplicar por 12, tá? E eu vou explicar por quê. Vamos colocar aqui no exemplo que você tem o mesmo custo fixo de R$ 2.000, multiplica isso por 12, que são 12 meses, os 12 significam 12 meses, você vai ter aí R$ 24.000 reservados de reserva de emergência. Por que, André, que o autônomo, o empresário, ele precisa ter 12 meses? Porque o autônomo, o empresário, pessoal, ele não tem os benefícios que um CLT tem, por exemplo. Ele não tem lá seguro-desemprego, ele não tem FGTS para sacar, ele não tem outros benefícios que o CLT tem. Então, você precisa ter um colchão de segurança muito maior para caso você quebre a sua empresa feche, né? A gente viu na pandemia aí várias empresas fechando, e se o empresário não tiver ali uma segurança, uma reserva, ele acaba também passando por grandes dificuldades. Então, você precisa também ter essa conscientização, essa mentalidade de fazer uma reserva mês a mês, tá bom? Entendido? Eu espero que sim. Vamos para o próximo tópico. Bom, pessoal, chegamos no terceiro tópico. O primeiro foi fuja da corrida dos ratos. O segundo foi tenha uma reserva de emergência. Se você já colocar em prática essas 3 coisas que eu estou falando para você, hoje aqui, você já vai ver uma diferença significativa na sua vida. Por quê? Como eu disse, investimentos, mindset, mudança de mentalidade é muito mais importante do que o dinheiro em si. Porque se você não mudar a mentalidade, você pode ganhar a quantidade de dinheiro que for, você nunca vai colocar em prática a sua mentalidade de investidor, de buscar uma renda passiva e de buscar a liberdade financeira. Pessoal, o terceiro tópico, seja um investidor sofisticado. O que eu quero dizer com seja um investidor sofisticado? Nós estamos... foi muito massificado durante muito tempo
de que investimentos só são feitos através de bancos. Por exemplo, eu coloquei esse carrinho aqui com o dinheiro porque o banco é como se fosse um supermercado. Você chega lá e existem vários produtos de banco, CDB, LCI, LCA, debentures, título de capitalização. Meu Deus, quem investe em título de capitalização está morto. Meu Deus do céu, é horrível o título de capitalização. COI, que é um certificado também do banco que eles vendem lá como se fosse um investimento, que foi banido nos Estados Unidos, esse COI. Os bancos foram multados com multas altíssimas nos Estados Unidos por vender esse COI. E aqui no Brasil, pasmem vocês, os bancos ainda oferecem esse tipo de investimento. Então, se você ainda tem aquela mentalidade de que para fazer investimento você precisa ir no banco, conversar com o seu gerente, e o seu gerente vai cuidar do seu dinheiro, colocando o seu dinheiro no melhor investimento possível, com as melhores rentabilidades possíveis para vocês, esqueça, você só foi enganado todo esse tempo. Porque o banqueiro, o gerente do banco, as pessoas que trabalham no banco, elas estão preocupadas única e exclusivamente com a rentabilidade, com o lucro do banco. Eles não estão preocupados com a sua rentabilidade e com o seu lucro. Eles querem justamente pegar o seu dinheiro, te pagar uma migalha e com o seu dinheiro eles vão emprestar para outras pessoas, cobrando um juros muito maior, juros que nós já conhecemos que são juros abusivos. Então, se você está pensando em fazer investimentos e pensou em ir no banco, esqueça. Você vai só encontrar porcarias e ficções financeiras lá nos bancos. Para fazer investimentos qualificados, investimentos de investidores sofisticados, só existe um lugar que se chama Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, pessoal, simples. A Bolsa de Valores é o melhor lugar para você fazer investimentos e ter no futuro um patrimônio que vai te pagar uma renda passiva, simplesmente. André, por que a Bolsa de Valores é o melhor lugar? Porque na Bolsa de Valores você compra empresas boas que estão dando lucro. Você compra empresas que estão gerando emprego. Você compra empresas que vão te pagar dividendos. O que são dividendos? São participação no lucro. A empresa teve um lucro lá de milhões, você vai ter uma fatia desse lucro para você. Diferentemente dos investimentos bancários, que você compra dívidas. Diferente do Tesouro Direto, por exemplo, que você compra dívida do governo. Tá? Então, na Bolsa de Valores, que é um investimento que bate qualquer outro tipo de investimento no longo prazo, que é o nosso intuito aqui, é investir no longo prazo, é investir e ser investidor por um determinado período de tempo longo, porque lá na frente eu vou ter minha renda passiva. Então, se você pensa em fazer investimentos sofisticados, investimentos que vão te trazer um retorno certo, um retorno que, se você tiver paciência e tiver disciplina, você não tem como perder dinheiro na Bolsa de Valores. Esqueça tudo que te falaram sobre bolsa, que bolsa é cassino, que bolsa é especulação, esqueça. Um dos maiores investidores desse planeta e do Brasil se chama Luiz Barsi Filho. Ele fala que se você souber o que você está fazendo, é impossível você perder dinheiro na bolsa. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Lá no nosso curso Enriqueça na Bolsa 1.0, justamente é um curso para iniciantes. Eu vou te dar o passo a passo e a estratégia correta que você precisa fazer para alcançar a tua tão sonhada liberdade financeira. Não importa a tua idade, se você tem 20, 30, 40, 50. É claro que se você tiver 20, 25, 30 anos, você vai ter um tempo a seu favor, né? Mas se você tiver 50, 60, não importa. A Bolsa de Valores é para qualquer pessoa e a Bolsa de Valores é do povo. E sabe o que eu acho mais estranho, pessoal? Eu pergunto para vocês aqui, ó. Por que então, se a Bolsa de Valores é um lugar tão bom, é um lugar do povo brasileiro, é um lugar de enriquecimento, um lugar que as pessoas ganham dividendos, ganham proventos, ganham subscrições, tem valorização muito melhor do que a nossa Selic atualmente, muito melhor aí do que muitos investimentos. Eu te pergunto por que apenas 2% da nossa população investe na Bolsa de Valores. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Aí eu faço um paralelo com a Bolsa de Valores americana, que lá, pasmem vocês, tem 65% das pessoas investindo em bolsa. Praticamente 200 milhões de pessoas. Pessoal, olha a diferença. Analisa um pouco, é questão de mentalidade. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. É um país que tem as melhores empresas do planeta.
Um exemplo que eu trago para vocês é a Apple, uma empresa que vale mais de 1 trilhão. Nem todo o PIB brasileiro, nem juntando todo o PIB brasileiro é capaz de comprar a Apple. Aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos corretos e o povo americano está errado? Se lá tem 200 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores, cuidando do seu patrimônio. E aqui no Brasil, apenas 3 milhões de pessoas. Aqui na região norte, por exemplo, onde eu moro, 12 mil pessoas. Aqui em Rondônia, 12 mil pessoas investem na Bolsa de Valores. 3 milhões, pessoal. É praticamente irrisório a quantidade de pessoas que estão na nossa Bolsa de Valores. Aí eu pergunto para vocês, será que nós brasileiros estamos certos e os americanos estão errados? Por que lá eles têm esse entendimento de que investir na Bolsa de Valores, investir uma parte do seu dinheiro é cuidar do futuro e ter uma renda passiva e nós aqui não entendemos isso? Porque lá nas escolas é falado sobre dinheiro, sobre educação financeira desde muito cedo, pessoal. As crianças já têm esse entendimento de que precisam cuidar das suas finanças, diferentemente de nós brasileiros. Mas nós podemos mudar isso, nós podemos fazer diferente. Por isso que eu falo para vocês que é mais uma mudança de mentalidade do que simplesmente dinheiro, porque lá nos Estados Unidos é normal, é corriqueiro histórias de frentistas, zeladores que morrem e deixam patrimônios de milhões para suas famílias. Pessoas que viveram, compraram ações, compraram boas empresas, acumularam patrimônio, tiveram renda passiva e deixaram, quando morreram, deixaram um patrimônio gigantesco, zeladores, frentistas, pessoas que trabalham ali serviço braçal, deixando patrimônios para sua família, para os herdeiros. Conseguiram aproveitar em vida, mas também deixaram patrimônio para suas famílias. No Brasil, geralmente, o brasileiro que trabalhou ali em serviço braçal, em serviços menores, não consegue deixar nada, morre na miséria. Justamente por duas coisas básicas. Primeiro que o investidor ele precisa alimentar a sua mentalidade empreendedora e precisa também alimentar a sua mentalidade de investimento, de investir uma parte do seu dinheiro. Porque a mentalidade empreendedora ela vai te dar esse norteamento de você saber que você precisa, por exemplo, ter mais de uma fonte de renda, você precisa buscar outra fonte de renda. Se você tem só uma fonte de renda, você está correndo um grande risco, porque se você perder, você fica sem nada. Então, são alguns tópicos que nós vamos tratar de uma forma mais abrangente lá no curso, que você precisa entender que você precisa abrir a sua mente para entrar nesse mundo agora, para entrar nos investimentos agora, o quanto antes, é para hoje. Não é para amanhã, amanhã eu vejo. Não é para amanhã, pessoal, é agora, o momento é agora, tá? Você não pode deixar as oportunidades passar. Você tem que entrar, você tem que fazer acontecer, porque se você não fizer, ninguém vai se preocupar com você depois no futuro. Se você está pensando que, meus filhos vão cuidar de mim, não sei o quê, fiquem atentos quanto a isso, porque são poucos os filhos que têm essa preocupação com seus pais lá no futuro, né? Então, tenha cuidado, já se pergunte aí por que existe uma defasagem tão grande entre a quantidade de investidores da Bolsa Americana para a Bolsa Brasileira. Se pergunte, vá pensar hoje, tire um tempinho depois para pensar sobre isso que nós estamos falando aqui, tá? E encerramos por aqui essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem dinâmica, uma aula bem legal, uma aula que tenha... eu procurei nessa aula de hoje mexer um pouco com a mente de vocês, mexer um pouco com a autocrítica de vocês, para que vocês olhem mesmo para dentro de vocês, para o que vocês estão fazendo hoje. Se vocês já estão trabalhando alguma coisa desse tipo, se vocês já pensavam em alguma coisa parecida com isso que eu falei, ou se vocês estão totalmente a par dessa situação, se vocês não sabem nem por onde começar. Mas vocês tendo esses 3 passos, já é uma grande coisa, já é um norte, né, vamos dizer assim, já é um caminho a ser seguido. Você sabe que para que você comece a investir, você precisa tratar desses 3 tópicos. Eu vou falar mais uma vez. Para ter liberdade financeira, comece tratando sobre esses 3 tópicos. Tá? Fuja da corrida dos ratos, pare de consumir sem sentido. 2, tenha sempre uma reserva de emergência. E 3, faça investimentos sofisticados. Faça investimentos que vão realmente te trazer uma rentabilidade no futuro, que vai aí te dar uma liberdade financeira, uma aposentadoria, uma renda passiva, tá bom?
Pessoal, convido você que não assistiu a primeira aula ainda, assista, que está muito importante, é muito importante para você ter essa sequência. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, se você não assistiu a primeira aula ainda, assista. Não perca de jeito nenhum a próxima aula. A terceira aula vai ser a aula que vai fechar com chave de ouro o nosso workshop. Eu vou entrar já no assunto de bolsa de valores, como fazer para comprar suas primeiras ações, como fazer para entrar na bolsa e começar a comprar. Eu vou te dar ali mais ou menos uma base de como você vai fazer isso, tá? Eu vou mostrar para você ali um passo a passo de como entrar na bolsa de valores, o que é a bolsa de valores para você que não sabe o que é ainda, não entende sobre bolsa, para você entender o que é a Bolsa de Valores. Pessoal, eu convido vocês para assistir a primeira aula, caso você ainda não tenha assistido, e não perca a terceira aula do workshop. A terceira e última aula é a aula mais importante do workshop, tá bom? Eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, eu vou liberar a aula. Eu espero vocês lá para que a gente finalize o nosso workshop, e eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!